Vamos hoje para mais uma aula de história. Hoje o tema é a produção açucareira. Livro, páginas 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Vamos prestar bastante atenção no vídeo para que vocês possam realizar as atividades, tá? Beijos! Diz aí quem não gosta de um docinho. Uma cocada, um pé de moleque. Um dos ingredientes desses doces é o açúcar. E além de ser um dos ingredientes do doce, a cana-de-açúcar também é utilizada para produzir biocombustível. Além do próprio álcool, a gasolina também apresenta em sua composição um percentual de etanol. E você sabe da história do açúcar? Não? Então vou contar para vocês. Com a chegada dos donatários portugueses incumbidos de povoar a colônia, a produção de açúcar se desenvolveu no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa e o clima brasileiro era muito bom para plantar cana-de-açúcar, usada na fabricação do produto. Em 1628, havia cerca de 235 engenhos instalados no Nordeste brasileiro. A produção açucareira, desde o plantio até o beneficiamento da cana, era realizada na estrutura de uma grande propriedade, o engenho, com mão de obra dos escravizados. Você sabe quais eram as etapas da produção do açúcar? E como eram as terras dos engenhos? Essa imagem mostra cada local do engenho onde era feita a produção do açúcar. Casa Grande era a moradia do senhor e de sua família. Capela, local onde as missas eram realizadas e os mortos da família do senhor de engenho eram enterrados. Senzalas, habitação dos escravos, era uma construção muito simples e pouco arejada, onde todos dormiam no chão ou em redes. Lavoura, local onde eram plantados os alimentos para consumo interno, destacando-se o cultivo de mandioca, milho, arroz e feijão. Fornalhas, local onde o caldo da cana era fervido e purificado em tachos de cobre. Casa de engenho, espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. Moendas, local onde se moía a cana para a extração do caldo. Canavial, a parte das terras do engenho destinada ao cultivo da cana. Casa de purgar, lugar onde o açúcar era branqueado e seco. Nela separava o açúcar mascavo, que é o açúcar escuro, do açúcar de melhor qualidade. O açúcar é uma substância extraída da garapa, da cana e da beterraba. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar. Por isso, a oferta de açúcar de beterraba em nosso país é muito rara. A produção de açúcar de cana pode ser até 4 vezes mais barata que o de açúcar de beterraba. Além dos diferentes tipos de açúcar, outros produtos originados da cana são o melaço, a rapadura, a aguardente e o etanol. O etanol é produzido em usinas a partir de matérias-primas como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. Ele é um biocombustível, ou seja, um combustível renovável que não precisa de materiais de origem fóssil, como o petróleo. Além do desmatamento causado pela extração do pau-brasil, as plantações de cana-de-açúcar
também geraram consequências para o ambiente com a derrubada da parte da Mata Atlântica. No início da colonização, a Mata Atlântica ocupava cerca de 15% do território brasileiro, distribuída por 17 estados. Atualmente, estima-se que ocupe cerca de 8% de seu território original, concentrada principalmente em áreas próximas ao litoral. Durante esse período, é provável que muitas espécies tenham desaparecido sem que ao menos pudessem ter sido conhecidas. Apesar de protegidas por lei, ainda há desmatamento na Mata Atlântica e sua flora e fauna seguem ameaçadas pela extração de madeira, agricultura e pecuária. A mão de obra escrava foi amplamente utilizada durante o período colonial. Os escravos não tinham direitos e eram tratados como mercadoria. Eles eram obrigados a obedecer, ao contrário, poderiam ser duramente castigados. Eles viviam em senzalas, que geralmente eram barracões escuros, sem conforto e sem condições razoáveis. Mas, além de tudo, os escravos lutavam por sua liberdade e por melhores condições de vida. Dessa forma, criaram meios de resistência entre eles, criaram paralisações. Então, os africanos escravizados paravam a produção no que hoje se chama greve. Sabotagem. As plantações eram incendiadas com a finalidade de causar prejuízo aos senhores de engenho. Quilombos. Os negros escravizados fugiam e formavam comunidades em locais de difícil acesso para não serem encontrados. Nos quilombos, as pessoas viviam livres, plantavam, colhiam e vendiam seus produtos. Muitos quilombos mantinham a organização social semelhante à das comunidades africanas, tendo reis como líderes. No atual estado de Alagoas, formou-se o Quilombo dos Palmares, que foi chefiado por Zumbi. Zumbi Palmares existiu por muito tempo e chegou a ter uma população numerosa, mas foi destruído em 1695, a mando do governo colonial. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimentos através do vídeo. Beijos!